9, seguido do Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco. São 1.089 casos novos nas últimas 24 horas, considerando o acumulado do dia anterior, 6% de incremento. 1.127 casos, 1.124 óbitos no total, 5,4% de letalidade, são 68 óbitos novos, registrados, mas com data de óbito mais antiga, e 6% de incremento. Pode passar o próximo. Aqui nós temos o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos que está acontecendo, considerando a população de cada estado. Então, colocando aqui por 1 milhão, as pessoas pediram para a gente colocar por 1 milhão e não por 100 mil, para poder comparar com outros países. Então, o nosso coeficiente de incidência nacional é de 98 casos para cada 1 milhão de habitantes. Quando nós temos 50% a mais do que esses 98 casos, ou seja, eu estou ali próximo a 150 casos por 1 milhão, nós estamos considerando que este índice é um índice de maior atenção, um índice de emergência. Enquadram-se neste padrão os estados do Amazonas, do Amapá, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Pode passar, Renato? Renato, pode passar? Então, agora, olhando um pouco melhor para as regiões de saúde, que são agrupamentos municipais, os municípios que têm relação entre si, ou seja, que tem um município polo, como por exemplo a região de Manaus, do entorno e do Rio Negro. Tem um coeficiente de incidência de 281 casos para cada 1 milhão de habitantes. E a taxa de mortalidade nessa região é de 9 casos para cada 1 milhão de habitantes. Essa é a região mais afetada. A segunda região do estado mais afetada é a região do Rio Negro e Solimões. São 154 casos para cada 1 milhão de habitantes e 13 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Pode passar o próximo, Renato? Aqui é o Amapá. No Amapá nós temos a área central, que tem um coeficiente de incidência de 168 casos para cada 1 milhão de habitantes e a taxa de mortalidade de 2 casos para cada 1 milhão de habitantes. Pode passar o próximo? Eu não vou falar todos, e esse material vai estar disponível para vocês ao final da apresentação. A região de São Paulo, vocês podem observar aquela área vermelha mais intensa. São Paulo, a região do município de São Paulo, tem 404 casos para cada 1 milhão de habitantes e uma taxa de mortalidade de 28 casos para cada 1 milhão de habitantes. Pode passar o próximo, Renato? Aqui nós temos o Ceará. O Ceará é um outro local que tem nos chamado muita atenção, principalmente a região de Fortaleza, onde nós temos a incidência, ou seja, o número de casos de 439 casos para cada 1 milhão de habitantes, e o coeficiente de mortalidade é de 15 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Pode passar o próximo. E o Rio de Janeiro, a região metropolitana, 154 casos para cada 1 milhão de habitantes e uma taxa de mortalidade de 8 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Isso é muito importante, só volta um pouquinho, Renato. É muito importante deixar claro que aqui nós não estamos falando do estado inteiro, nem tampouco do município específico, porque muitos municípios, eles estão próximos e acabam atendendo as populações dos municípios vizinhos. Então, a região de saúde é uma região que faz parte do planejamento estadual, dos acordos municipais, e ela representa melhor a realidade de uma dada região dentro do estado. E vocês podem observar que no Rio de Janeiro, assim como nos demais estados, não estão todas as regiões afetadas da mesma maneira, assim como no Brasil inteiro não estão todos os estados afetados da mesma maneira. Agora, o coeficiente de mortalidade. Então, nós temos 5 óbitos para cada 1 milhão de habitantes, essa é a taxa nacional, e temos os estados do Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro com os coeficientes mais elevados. Amazonas com 13, São Paulo com 12 e Rio de Janeiro com 9 óbitos por cada 1 milhão de habitantes, seguido de Pernambuco com 7
e o Ceará com 7. Esses são os locais de maior atenção. Dos 944 óbitos, 944 óbitos de 1.124 já estão com a sua investigação concluída, ou seja, são óbitos por Covid, e nós temos ali masculino 59% e feminino 41, 42, se não me engano. Então nós temos aqui a distribuição dos óbitos por data do óbito. Essa queda que nós observamos ao longo do tempo, elas ainda precisam ser mais investigadas, mas nós estamos observando as ações também estaduais. Mas temos que olhar para cada estado a situação. Aqui é o acumulado, a evolução dos óbitos por data de notificação, notificados por dia, mostrando a evolução desses 68 óbitos, desses 6% de incremento nos últimos dias. Aqui nós temos a distribuição por faixa etária. Então, nós temos 75% dos casos acima de 65 anos, que estão naquele gráfico à esquerda em verde escuro. Em verde claro estão as pessoas com menos de 60 anos. O detalhamento disso, quem quiser saber mais, estará daqui a pouco no site www.saude.gov.br/coronavírus, no botão boletim epidemiológico, lá vai ter todo o detalhamento. E aqui o grupo de risco, nós já falamos, não mudou, não teve nenhuma mudança. Nos menores de 60 anos, obesidade é o mais frequente, e nos maiores de 60 anos, principalmente as doenças cardiovasculares, seguidas de pneumopatias e neurológicas. Basicamente, são essas informações do dia de hoje. Vamos iniciar as perguntas, por favor. Nós temos cerca de 23 perguntas cadastradas pelo nosso grupo de jornalistas. Nós vamos fazer 10 perguntas enviadas por esse grupo. E depois, em seguida, nós abrimos para perguntas presenciais aqui e seguimos novamente para as perguntas mandadas pelo grupo. Dividimos por temas, né? O primeiro tema é distanciamento social. Gabriel Mendonça, o noticiarista. Estamos vendo alguns estados e municípios relaxando nas medidas de isolamento social. O Ministério tem conversado com gestores locais para que evite o relaxamento antes do pico da transmissão do vírus ser atingido? Eu tenho conversado, ontem mesmo conversei com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. Há uma preocupação, principalmente em Manaus, do relaxamento nesses locais. Eu creio que Manaus, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro são os locais onde nós não podemos relaxar ainda com as medidas de distanciamento social, e esta conversa tem sido regular. Hoje mesmo conversamos com a nova secretária de Saúde do Estado do Amazonas, nos colocamos à disposição para apoiá-los e estamos acompanhando o difícil desafio que o Estado do Amazonas, em especial a cidade de Manaus, está enfrentando. Alexandre Madruga, Sulacap News. O isolamento total, chamado lockdown, é uma medida que pode ser adotada em que altura da pandemia? Qual a mensuração ou momento que essa pode ser uma opção? E, geralmente, qual o período mínimo para um isolamento total? Bom, nas experiências internacionais, o lockdown foi aplicado quando se colapsou o sistema de uma forma muito abrupta. Na Itália, nos Estados Unidos, em algumas regiões onde foi implantado esta medida do bloqueio total, em inglês chamado lockdown, isso implica em controle de acesso nas entradas e saídas. Nós não tivemos nenhum local no Brasil que implantou essa medida, ou seja, que impedia ou que impedisse o trânsito de pessoas e de veículos.
O momento exato de se fazer isso é bastante complexo, porque cada local, cada realidade, ele tem que ir modulando, monitorando a ocupação de leitos, né? Principalmente dos leitos que existiam antes da epidemia, porque estes leitos é que vai dar um pouco mais de noção da velocidade, né? Eu não entro na minha reserva, que são os leitos adicionais. Então, os estados estão observando essa situação, temos discutido com eles. Existem 4 medidas gerais que a gente tem discutido nos boletins epidemiológicos. Um é o bloqueio total, que é essa medida mais intensa. A outra medida é o distanciamento social ampliado, onde você tem a manutenção de serviços essenciais. Você tem também o distanciamento social seletivo, onde você tem grupos de maior risco, tendo uma orientação mais específica, e grupos de menor risco podendo fazer a transição. E temos locais que não tem nenhuma medida específica como distanciamento social, mas que estão previstas na nossa portaria publicada em 20 de março, em que no artigo 2º colocamos o isolamento de pessoas sintomáticas e no artigo 4º o distanciamento social indicado para pessoas acima de 60 anos. Isso é o que a gente vem falando sistematicamente, que vale para todo o Brasil. As demais medidas que estão sugeridas, propostas, inclusive no boletim número 8, que foi publicado agora essa semana, traz ali uma série de outras medidas que os gestores, de acordo com a sua realidade local, de acordo com as suas características, podem adotar, estão ali aplicadas, e nós nos colocamos à disposição para esses gestores para discutir a medida. Até o momento, nós não recebemos nenhuma sugestão, nenhum pedido de avaliação conjunta de medidas a serem adotadas. Então, nós temos orientado a esses gestores, e quando recebemos esses questionamentos, é que as medidas farmacológicas, elas devem ser adotadas de acordo com o cenário epidemiológico do município, da região afetada. E nós aqui de Brasília apoiamos na discussão nessa reflexão de como fazer as medidas. No entanto, por quanto tempo permanecer, como foi perguntado aqui, eu creio que cada local, cada realidade, ela vai tentar adotar essa medida para que seja mais curta possível, que o tempo seja o mais curto possível, porque é uma medida muito amarga, que traz impactos econômicos bastante expressivos. Então, esperamos não ter que adotar essa medida em nenhum local do Brasil. Para isto, é fundamental que o distanciamento social não seja relaxado, principalmente nas cidades de Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os locais onde a gente tem observado uma intensidade, uma incidência muito mais elevada. Rafaela Viana, TV Globo. Singapura foi um bom exemplo de isolamento social, com uma quarentena horizontal, mas agora vive um rebote de números de casos de Covid-19, porque poucas pessoas tiveram contato com o vírus. A pergunta central no Brasil, dizem alguns especialistas, não seria o poder sair, e sim como sair do isolamento, porque isso vai precisar acontecer. Gostaríamos de saber o que exatamente o Ministério da Saúde está pensando como medidas seguras para que as pessoas possam sair do isolamento com mais segurança e como estão investindo nisso. O uso de máscaras poderá ser obrigatório, por exemplo? Qual é a estratégia do Ministério da Saúde para a saída do isolamento? Uma boa questão, o Rafael colocou. Nós estamos fazendo isso, tanto que nós incentivamos as pessoas a fabricarem as suas próprias máscaras. Está havendo uma corrente muito positiva em todo o Brasil. Estamos aqui observando vários repórteres utilizando máscaras. Então, eu creio que a adesão a essa estratégia tem sido muito positiva. As pessoas correndo com máscara, estão indo ao supermercado com máscara. É um novo hábito, né? Nós estamos
num momento em que a transmissão de vírus respiratórios é mais elevada, e estamos também investindo na testagem laboratorial. Então, nós esperamos, muito em breve, ter um quantitativo de testes suficientes para que possamos ter mais segurança na adoção. Nós já começamos a fazer isso essa semana. Com os 500 mil testes doados pela Vale, estamos iniciando os testes de trabalhadores dos serviços de segurança e de saúde, justamente para que esses trabalhadores que sabidamente já estão protegidos contra o vírus possam retornar às suas atividades e reforçar as equipes de uma maneira que a gente possa voltar à normalidade com a maior brevidade possível. Cristina Lemos, Record TV. O que determina a decretação do lockdown? De quem é a decisão e a atribuição? Quais são as restrições exatamente? Implica multa ou outra punição para quem desobedecer? Cristina, eu acho que eu já respondi em parte essa pergunta na questão anterior, mas a decisão é sempre do gestor local. O momento de se realizar isto, não adianta fazer isso no pico da curva, porque muitas vezes você vai ver uma queda que possivelmente não vai ser pelo lockdown, porque o crescimento dessa doença é exponencial. Um transmite para 2, 2 transmite para mais 2 e vai multiplicando exponencialmente. Então, chega num ponto da curva que não vai adiantar mais fazer o lockdown, porque a transmissão já está disseminada numa região. Então, o crescimento exponencial chega a um ponto que ela vai duplicar. E quando essa curva ela sobe muito rápido, assim, parecendo uma montanha bem íngreme, essa curva ela vai ser impossível, nem o lockdown vai dar conta de reduzi-la. Então, eu creio que o momento não é de pensar em lockdown, o momento é de pensar em distanciamento social, lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, usar as máscaras, como nós mencionamos anteriormente, se estiver doente, ficar em casa, ou seja, as medidas de higiene, de etiqueta social e as medidas de distanciamento social são as únicas e mais eficientes armas que nós dispomos no momento. Dalton Almeida, IPTV. O boletim epidemiológico número 7 diz que a partir do dia 13 de abril, municípios e estados que implementaram medidas de isolamento social devem começar a transição para o isolamento social seletivo. O que o Ministério da Saúde espera a partir de segunda-feira? Como relaxar o isolamento social se estamos apenas no início da aceleração dos casos? Por favor, detalhar a calculadora disponibilizada para prefeituras analisarem a situação. Muito boa pergunta. Nós colocamos no boletim 8 o detalhamento dessa questão, uma análise um pouco mais detalhada e um esclarecimento sobre a questão do dia 13. O que nós dissemos naquele momento é que, baseado nos condicionantes, ou seja, ter leitos suficientes, de acordo com o planejamento, e para isso nós fizemos uma calculadora para auxiliar o gestor. Ali ele tem que entrar uma calculadora, ele não vai dar para ele a informação mastigada, mas vai auxiliá-lo na tomada de decisão. Então ele vai colocar que medidas que ele tomou, quantos casos ele tem, de que momento qual o padrão da transmissão na sua localidade, ou seja, ele está tendo uma transmissão muito acelerada, menos acelerada, ele adotou alguma medida de isolamento social ou não. Então, esses parâmetros, eles são inseridos na calculadora e a calculadora dá para ele de acordo com a escolha dele, se é para uma semana, para um mês, para 2 meses, para 60 dias, qual o número de casos possíveis, qual o número de óbitos que poderiam acontecer baseado naquele cenário daquele momento. Por isso que a análise tem que ser local, tem que ser do gestor municipal principalmente. Então, nós esperamos que os locais, municípios e estados que adotaram medidas de distanciamento social já lá desde o dia 13 de março,
muito antes da gente publicar a portaria de transmissão comunitária. Nós já tínhamos estados adotando medidas restritivas, medidas de distanciamento social, a partir de uma análise do seu cenário. Baseado nisso, nós esperamos que o relaxamento ele não ocorra de forma desorganizada ou não planejada. O Distrito Federal é um exemplo de uma boa estratégia. Eles fizeram uma medida de restrição há algumas semanas atrás, lá para o dia 15 de março, estão agora observando as medidas, viram o comportamento social, estão modulando este padrão, ou seja, antes de ontem, liberaram o setor bancário para funcionar com orientações de intensificação de higienização de mãos, distanciamento no atendimento, várias feiras aqui no Distrito Federal. Você só entra por uma porta, sai por outra porta, você não tem o entra e sai chocando as pessoas que estão entrando com as pessoas que estão saindo, corpo de bombeiro medindo a temperatura, e com isso o gestor local, eu entendo assim, está fazendo uma análise. Ele pode endurecer, ou seja, ele pode, não, olha, eu relaxei com o banco e acabou aumentando o número de casos, por isso eu vou voltar e vou fechar o banco de novo por mais uma semana, ou por mais duas. Ou não, olha, deu certo, dá para a gente continuar e agora eu vou migrar para, sei lá, bares e restaurantes de uma determinada forma. Mas esta decisão, reitero, é uma decisão do gestor municipal, do gestor local, porque somente ele tem condições de definir o que é melhor para a sua população. Nós aqui de cima temos muito pouca capacidade de dizer se tem que fechar um parque ou se tem que fechar um determinado segmento social. Isto deve ser avaliado com muita parcimônia, com muito caldo de galinha e bom senso. Então, nós esperamos que, caso algum gestor adote alguma medida de flexibilização, que isso se dê baseado nas condicionantes, leitos, recursos humanos e equipamentos de proteção, para que isso possa ser feito com segurança, porque as pessoas, na medida que ele flexibiliza, vai aumentar acidente de trânsito, vai aumentar outras condições de saúde que não estão acontecendo agora, por causa do isolamento social, pressionando a procura por leitos, da mesma maneira que o Covid também vai pressionar antes da epidemia. Então, nós teremos aí momentos bastante difíceis e bastante preocupantes em várias capitais do país. Renato Souza, Correio Brasiliense. Dados de operadoras de celulares revelam que as pessoas estão saindo mais às ruas em todo o país. Em São Paulo, apenas 47% das pessoas estão confinadas e no DF, 52%. Como o Ministério vê essa informação? Isso pode acelerar a epidemia? Isso pode acelerar a epidemia, baseado no dado de São Paulo. São Paulo está numa condição mais, com um monitoramento mais preciso, né? Nós estamos observando lá em São Paulo que, para se ter um efeito mais significativo ou um resultado, um benefício do distanciamento social, este distanciamento social deveria estar em torno de 70%. Então, ainda não está no momento de relaxamento da situação em São Paulo. Eu não tenho dados das demais capitais, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, então eu não sei se esse volume para o Distrito Federal é o mesmo que deveria ser para o município de São Paulo, por exemplo. Eu estou falando aqui município São Paulo capital, que é a grande conurbação urbana que existe. Então, lá no município de São Paulo, para ter um efeito mais significativo, teríamos que ter ali em torno de 70%, é o que dizem as próprias autoridades locais e é o que a gente vem observando. Obviamente, todo esse desafio, ele implica numa compreensão da população e numa adesão da população para que ela compreenda que estas medidas é justamente para proteger quem
eles mais gostam, que é a sua família, as pessoas mais velhas e também a sua comunidade. Então, é fundamental que seja avaliado localmente. A gente enxerga isto como um potencial acelerador do número de casos, porque é óbvio, se eu tenho mais gente circulando, mais vírus transmitindo ocorrerá, não tenha dúvida disso. Isadora Peron, Valor Econômico. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou as recomendações do Ministério da Saúde, saiu às ruas e formou aglomerações de pessoas. Como garantir a continuidade do isolamento social se o presidente da República não dá o exemplo? Eu vou responder para a Isadora. Infelizmente, a Isadora perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta, porque nós já combinamos isso, que nós não vamos responder sobre comportamento, posicionamento, opinião do presidente da República. Pode passar para a próxima. Próximo tema é aquisição de equipamentos e insumos. Natália Cancian, Folha de São Paulo. O Ministério divulgou ontem o envio de uma carga de 60 respiradores que estavam na Receita Federal em Guarulhos, a 3 capitais. Quantos ainda estão disponíveis neste momento para serem enviados a localidades com maior necessidade? Com a compra de 15 mil respiradores canceladas e previsão de entrega de empresas nacionais só em maio, quais as alternativas em estudos para evitar a falta desses equipamentos? Esses 60 respiradores foram respiradores que foram requisitados pela Receita Federal porque estavam sendo exportados. Então, não estava no nosso planejamento esses 60 respiradores. Eles foram distribuídos da seguinte maneira: nós pegamos os estados que estão com uma situação mais crítica, mandamos 30 para Fortaleza, mandamos 20 para Manaus e mandamos 10 para o Amapá. Então, esses 60 respiradores, eles foram somados a mais em torno de 260 respiradores que já foram instalados nos hospitais, e nós temos ainda 150 respiradores que estão em trânsito, sendo encaminhados para os hospitais. Daqueles 540, com esses 60 ficaram 600. Dos 600, nós já colocamos 450 e os outros 150 serão colocados nos próximos dias, até o final do mês de abril. Fora isso, nós tivemos a compra cancelada da importação de 15 mil respiradores da China. Nós já temos um contrato assinado com produtores nacionais para produzir mais 7 ou 8 mil respiradores. Devemos, na semana que vem, assinar um outro contrato com outro conjunto de empresas para produzir mais 7 ou 8 mil respiradores. Então, com isso, nós esperamos adquirir pelo menos 15 mil respiradores com produção nacional. Existe possibilidade de importações, fora o que já foi importado por estados e por municípios. Se isso vai ser suficiente ou se vai fazer falta, não dá para a gente saber. Eu até vou pedir para o Renato colocar um gráfico que trata desse tema, que eu acho que é relevante para a gente poder falar. Essa pergunta ela acontece com muita frequência. Os equipamentos que nós temos serão suficientes? Depende de que circunstância, de que cenário que nós estamos falando. Então, eu vou mostrar o gráfico, aquele das curvas, não é esse primeiro aí. Esse gráfico vocês já conhecem, né? Essa parte, o gráfico vermelho, seria como que se comportaria a doença em relação ao número de casos e em relação ao tempo, se nós não tomarmos medidas de proteção, medidas de distanciamento social. E no azul, com a implantação dessas medidas, nós vamos ter um número menor de casos simultaneamente, mas esses casos vão se prolongar por mais tempo. Se vocês olharem a área dos dois gráficos, ela é mais ou menos a mesma. Significa que o número de casos vai ser mais ou menos o mesmo. O que muda é que no vermelho nós temos um quantitativo de casos num menor tempo, com maior frequência. No azul nós temos menor número de casos diários e um prolongamento do processo. Agora, o que eu queria chamar a atenção
é que a gente tem falado muito sobre essas questões de o que a gente pode fazer para reduzir, para achatar a curva. Mas nós podemos interferir também naquela linha preta que é o que nós chamamos de a nossa capacidade de atendimento. Essa capacidade de atendimento, que está mais ou menos acima, né, da medida azul, ela não é igual em todo o país, e ela não é igual em todos os estados, ela não é igual em todos os municípios. Cada município tem uma situação diferente. Então, ela pode passar o próximo. Essa curva, aliás, essa nossa capacidade de atendimento, ela pode ser elevada. Como é que a gente eleva a nossa capacidade de atendimento? Colocando mais equipamentos, abrindo mais leitos, abrindo hospitais de campanha, contratando mais profissionais, treinando mais profissionais, colocando equipamentos de proteção individual. Isto faz com que a gente aumente a nossa capacidade instalada. Aumentando a nossa capacidade instalada, nós podemos atender um volume maior de pessoas. Pode acontecer o contrário, é o próximo. Nós temos uma redução na nossa capacidade de atendimento. Como que pode ocorrer essa diminuição na capacidade de atendimento? Um número elevado de pessoal da saúde contaminado e afastado do trabalho. Não tem outros profissionais para repor. Ou nós estamos com falta de equipamentos. Os equipamentos são insuficientes ou tiveram pane e não puderam ser recolocados em funcionamento. Ou o nosso número de leitos é menor do que a demanda. Então, não é só o distanciamento, é o distanciamento, achatamento da curva, mas também a nossa capacidade de atendimento. Nós estamos tentando fazer as duas coisas simultaneamente, tentando achatar a curva e tentando elevar a nossa capacidade. Essas duas variáveis é que vão determinar o que a Natália pergunta, se vai ser suficiente ou não. Toda vez que o nosso gráfico ultrapassar a nossa capacidade de atendimento, eu vou dizer não foi suficiente. Sempre que nós estivermos atendendo abaixo da nossa capacidade, eu vou dizer, ok, os nossos equipamentos estão sendo suficientes. Então, esse cenário é impossível da gente fazer essa previsão. Vai depender da velocidade da transmissão, vai depender do achatamento da curva e vai depender da nossa capacidade de elevar a nossa capacidade de atendimento às pessoas. Valteno de Oliveira, TV Band. Quantos respiradores estão à disposição da rede hospitalar? Quantos mais serão necessários e o que está sendo feito para suprir essa falta das cidades onde a situação é mais crítica? Essa pergunta eu respondi anteriormente. Quantos serão necessários? Vai depender de como vai ser a evolução da transmissão da doença. Quanto mais a gente achatar a curva, menor vai ser a necessidade de equipamentos. Quanto menos nós achatarmos a curva e quanto mais alto for o nosso gráfico, maior a possibilidade da insuficiência de equipamentos. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos hoje 55 mil leitos de unidade de tratamento intensivo e que nós estamos ampliando este quantitativo. Estamos ampliando com mais, pelo menos, 15 mil respiradores. Isso significa um terço no acréscimo de novos equipamentos e ainda com a possibilidade de fazer importações adicionais. Vamos tentar importar em torno de mais uns 10 ou 15 mil respiradores. Se for possível, nós vamos acrescentar em torno de 30 mil respiradores, 30 mil leitos de UTI na nossa capacidade existente hoje. Delmo Menezes, Agenda Capital. Como o senhor avalia o controle mais rigoroso do governo chinês em relação aos insumos que estão sendo adquiridos pelo governo brasileiro? Isso não vai atrasar ainda mais o abastecimento nos hospitais? O governo tem um plano B para evitar o desabastecimento desses produtos, como máscaras e respiradores, por exemplo? Sim, o nosso plano B é produção nacional, tanto de máscaras como de respiradores. Nós já estamos hoje com algumas empresas nacionais aumentando a sua capacidade de produção. Nós estamos agora numa negociação com um pool de empresas que produzem máscaras N95, que estão trabalhando para entregar para o Ministério da Saúde em torno de 5 milhões de máscaras por mês.
temos ainda algumas questões a serem resolvidas com eles. A principal delas é a matéria-prima, que nós temos que ter a garantia da disponibilidade da matéria-prima para a produção dessas máscaras. Em relação aos respiradores, nós estamos com as empresas nacionais produzindo essa quantidade de respiradores que eu falei inicialmente, em torno de 15 mil respiradores. Esse é o nosso plano B. Não significa que nós ainda não vamos tentar o mercado internacional, o mercado chinês, porque algumas operações estão dando certo. Nós temos uma operação de importação de máscaras no quantitativo aí de 240 milhões de máscaras, que nós temos garantido a entrega. Na próxima semana já vamos fazer o primeiro, ou talvez dois envios de aeronaves para a China para trazer para o Brasil essas máscaras que estão sendo adquiridas, num total de 240 milhões de máscaras. Isso aí vai envolver quase 20 aviões lotados só com máscaras para ser distribuídos no país. Eu vou só fechar com a 11ª pergunta, porque ainda está dentro do mesmo bloco de temas, e depois a gente abre para perguntas presenciais. André Borges, o Estadão. O Brasil avalia 3 rotas para trazer os produtos chineses ao país. Que rotas são essas? O que já está decidido e quando o Brasil fará os primeiros voos até a China para trazer suprimentos? Além dos Estados Unidos, há outro país que deve ser evitado em razão de retenções de produtos? Eu não vou fazer nenhuma referência em relação a isso, até por uma questão de reserva da informação. Quem está tratando desse assunto é o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério de Infraestrutura. Então, quem vai definir qual vai ser a rota, que país vai ser feita a parada para reabastecimento, será responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Saúde fez a aquisição e passou para eles a questão da logística. Isso agora quem vai responder são os dois ministérios. Próxima pergunta, Luciana Verdolim, Rádio Jovem Pan. Boa tarde. Eu queria só ver se eu entendi direito com relação ao isolamento total. Não vai depender só de número de casos, de mortes, vai depender da estrutura hospitalar como um todo. O pico da doença, os senhores têm dito que vai ser entre final agora do mês e início de maio. Então, a gente pode estar relativamente perto de uma decretação desse bloqueio total, pelo menos naqueles estados em vermelho. Manaus é onde tem mais preocupação nesse momento. O ministro disse hoje que a rede hospitalar de Manaus já está entrando em colapso. Tem uma pergunta da Cristina que ela disse, o que é um isolamento total? O que não funciona? Supermercado, por exemplo, funciona? Posto de gasolina, farmácia? Obrigada. Bom, sobre a questão do conceito de isolamento total, o isolamento total seria a quarentena, que é o que está na portaria que regulamenta, na legislação. Quarentena é a medida em que eu tenho controle policial nos pontos de entrada. Eu não posso sair da cidade, eu tenho polícia como tiveram os italianos lá na Lombardia. Ninguém entrava, ninguém saía. Não fizemos isso em nenhum lugar. Essa é a grande diferença. Enquanto eu não tenho quarentena decretada nesse sentido, eu não tenho um lockdown ou um bloqueio total. Sobre a questão do momento do pico, durante toda a série histórica de síndromes respiratórias na região norte do país, nós temos os meses de março e abril com maiores incidências de vírus, influenza, adenovírus, rinovírus, influenza A, influenza B, todos os anos. Esse é o período que mais ocorre. Então, nós estamos vendo, na verdade, uma sobreposição de duas epidemias. A epidemia de coronavírus junto com a epidemia de influenza.
e outros vírus respiratórios. Então, há uma concomitância ali, uma sobreposição dessas duas curvas. Então, a realidade de Manaus, hoje no país, talvez seja mais próxima de uma tomada de decisão mais incisiva, caso a população permaneça não aderindo às orientações das autoridades de saúde locais. O que fecha? Praticamente ficam abertos os serviços essenciais, né? Supermercado, farmácia e aqueles serviços para sobrevivência, para manutenção da ordem social, mas sempre com uma restrição muito mais intensa do acesso a esses serviços. É assim que funcionou na Europa e em outros países. Mas volto a dizer, o que muda, a diferença entre o distanciamento social ampliado e um bloqueio total, é que no bloqueio total eu tenho o cerceamento, eu coloco polícia nas saídas de uma cidade ou na saída de um bairro. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Isso não está acontecendo no Brasil. O que nós temos é distanciamento social ampliado, onde os serviços essenciais estão funcionando, as pessoas estão aderindo mais ou menos em determinadas localidades, mas não tivemos até agora, em nenhum espaço brasileiro que eu conheça, nenhum bairro, porque o lockdown, o bloqueio total pode ser num bairro específico, não necessariamente na cidade como um todo. Então, o que muda eu tenho polícia na porta que vai impedir a entrada e saída, sim ou não? Se eu tenho, isso é um bloqueio total. Se eu não tenho, isso é um distanciamento social ampliado. Ah, mas por que isso? Porque isso está na lei. Nós definimos que o bloqueio total é a quarentena. Quarentena é ter restrição com serviço de segurança em pontos de entrada. Eu acho que Manaus, a gente pode tornar um exemplo prático do que eu tentei mostrar com o gráfico anteriormente. A situação hoje de Manaus a curva está muito próxima da nossa linha de atendimento. Nós chegamos num ponto em que, se nós não tomarmos uma medida, o número de casos vai ultrapassar nossa capacidade de atendimento. E aí as pessoas vão sentir, não vai ter leito, não vai ter respirador, e as pessoas poderão ficar desassistidas. Quais são as medidas que nós podemos tomar? Uma delas, fortalecer, reforçar as medidas de contenção, as medidas de distanciamento social e todas as medidas faladas anteriormente. Mas nós podemos fazer uma outra coisa, nós podemos elevar aquela nossa linha da nossa capacidade de atendimento. O que o ministro já determinou hoje? Liberou recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus para atendimento à população indígena. Vamos liberar recursos para que o hospital de referência para o atendimento coronavírus em Manaus, que é o Hospital Delfim Aziz, ele tem 3 andares que não estão sendo utilizados e que podem rapidamente aumentar em 350 leitos. Nós vamos colocar recursos para Manaus para que eles possam imediatamente colocar 350 leitos em funcionamento. Mandamos ontem 20 equipamentos, 20 respiradores, para aumentar sua capacidade de atendimento em unidade de tratamento intensivo. Vamos mandar mais 20 respiradores ainda para Manaus. Estamos, a partir de segunda-feira, encaminhando médicos intensivistas de outros hospitais do país, alguns do Rio Grande do Sul, outros de outros locais, onde o número de atendimento ainda está tranquilo. Nós vamos mandar médicos intensivistas experientes, já com muita bagagem, para ajudar no atendimento desses pacientes em Manaus. Estamos convocando, vai ser o primeiro estado em que nós vamos fazer a convocação do programa chamado Brasil Conta Comigo, em que nós abrimos a possibilidade de voluntários. Em Manaus, nós temos mais de 1.000 enfermeiros cadastrados no Conselho Federal de Enfermagem, que estão dispostas a serem contratadas pelo Ministério da Saúde. Nós temos mais de 80 médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina. Então, nós vamos convocar esses 80 médicos, vamos convocar
o número necessário de enfermeiros para que a gente possa ampliar esse atendimento. Então, isso que a gente está fazendo. Se a gente não conseguir reduzir a curva, achatar a curva, vamos tentar elevar nossa capacidade de atendimento, fazer com que as pessoas continuem tendo atendimento. Por isso que fica muito difícil da gente dizer qual é o número de equipamentos necessário. Vai depender sempre do cenário que nós vamos estar enfrentando. Para Manaus é isso, nós vamos continuar tentando achatar a curva, mas estamos fazendo medidas imediatas já para segunda-feira, no sentido de aumentar a nossa capacidade de atendimento. Próxima pergunta, Leandro Prazeres, O Globo. Olá, boa noite. Tenho alguns questionamentos para fazer, vou tentar ser breve. O Brasil registrou, segundo o último boletim epidemiológico, mais de 500 mil casos prováveis de dengue, um aumento significativo em relação ao ano passado. Esse aumento era esperado e como é que ele pode atrapalhar o esforço das autoridades em saúde para o combate à Covid? Porque é um aumento ao mesmo tempo em que a gente tem a Covid em ação. O segundo questionamento é, o boletim de hoje registra um aumento tanto no número de casos quanto de mortes, se eu não estou enganado, de 6%. É um número significativamente menor em relação aos outros. Queria saber se isso tem alguma relação direta com o fato de ontem ter sido feriado e isso possa ter atrapalhado nas notificações. O meu último questionamento é o seguinte, vocês citaram... É o último. Vocês citaram uma meta de ampliação de até 30 mil leitos / respiradores. Eu queria saber até quando vocês estão planejando fazer isso. Obrigado. Obrigado. Eu vou responder as duas primeiras. O Gabardo responde a última de leitos. Sobre dengue, nós temos falado há várias entrevistas coletivas que fizemos, da nossa preocupação justamente neste momento de abril. Ainda nós temos um pedaço da cauda da transmissão das doenças vetoriais, cruzando com a introdução dos vírus respiratórios, ou seja, no momento de circulação de sarampo, de coronavírus, com influenza, outros vírus respiratórios, e ainda tendo dengue, chikungunya e zika. Algumas cidades específicas estão experimentando essa co-circulação de forma mais intensa, Principalmente a região oeste do Paraná está tendo uma tensão um desafio muito grande. Eles estão fazendo, o secretário Carlos Alberto está fazendo as ações, a gente tem apoiado, mas é muito complexo. Nós estamos entrando agora no período do inverno mais intenso, no outono e inverno, na região sul, onde o pico do inverno é um pouco mais para frente, diferente da região amazônica, que nós temos uma circulação da influenza um pouco mais antecipada, como eu mencionei na resposta anterior. Então, a nossa preocupação agora é o mês de abril. O mês de abril, ele ainda pode ter um impacto importante em relação à dengue. Por isso é tão importante, já que as pessoas estão em isolamento domiciliar, e sendo o domicílio um importante foco de transmissão, um local provável de infecção, que as pessoas, neste isolamento, também façam a limpeza dos focos de dengue, aproveitem para fazer as ações diárias, cotidianas, de limpar a calha do telhado, o ralo, o vaso de planta, o pneu parado. Sobre a questão dos óbitos, nós estamos atualizando diariamente baseado no dado que os estados nos comunicam. É natural que quando nós temos final de semana e algum feriado, que este volume, eu até falei antes de ontem que a gente vai ver, terça-feira é quando a gente tem um aumento mais expressivo, porque eles vão consolidando esses dados, digitam na segunda e esse dado aparece para a gente de uma forma mais expressiva na terça-feira. Então, é natural, está dentro do padrão, mas isso não reflete uma redução, reflete realmente um período de digitação. Para isso nós precisamos de um tempinho maior para poder monitorar esse dado. Gabardo. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta dos 30 mil leitos, são leitos de UTI, quando Exato. É que eles entram, né? Exato. Então, esses 30 mil leitos, na verdade, 15 mil
estão bem encaminhados, 8 mil já contratados, 7 mil para serem contratados na próxima semana. Esses 15 mil leitos, que são contratos, produção nacional, eles têm prazo de entrega parcelado em 30, 60, 90 e 120 dias. Mas não necessariamente eles vão ser entregues a cada 30 dias. A nossa ideia é que semanalmente, à medida que os equipamentos ficarem prontos, eles já vão começar a ser distribuídos. Contratualmente, eles têm um planejamento, uma programação de entrega que obedece esse critério. Uma determinada parte em 30, outra em 60, 90 e 120 dias. Os demais são esses que nós estamos ainda tentando importar. Logo que for importado, eles já vão ficar à disposição. Mas não serão distribuídos aleatoriamente, como nós fizemos no primeiro lote de 540. Eles ficarão para atender às necessidades como essa agora. Fortaleza está precisando, nós vamos mandar para lá. Manaus está precisando, mandamos para Manaus. De acordo com a curva e de acordo com a nossa linha de atendimento. Quando nós precisarmos elevar a nossa linha, nós vamos ter equipamentos suficientes para colocar à disposição. Mas tudo isso nesse prazo aí de 120 dias. Nós temos mais cerca de 11 perguntas, vamos tentar vencê-las em cerca de 30 minutos. Qual que é a próxima? É o Hospitais de Campanha, número 12. 12. César Camilo, Poder 360. O ministro Henrique Mandetta confirmou um novo hospital de campanha em Manaus neste sábado. São 2 até agora construídos pelo governo federal. Quais outras regiões estão no radar do Ministério da Saúde para a construção de novas instalações? Há perspectivas de auxílio da iniciativa privada para as construções de outros hospitais? Novamente, esses hospitais de campanha serão disponibilizados de acordo com a necessidade. Então, liberamos um que foi hoje visitado pelo ministro, pelo presidente, em Águas Lindas do Goiás. Hoje o ministro se comprometeu com um segundo hospital em Manaus para atendimento da população indígena, mas em Manaus tem um conjunto de ações que eu falei inicialmente. Além desse hospital de campanha, a liberação de recursos para o restabelecimento de 350 leitos num hospital, que é o hospital de referência e que ele está sendo utilizado parcialmente. Então, ele já tem uma obra pronta, inclusive com os móveis. É só colocar os equipamentos e fazer funcionar. E dentro das medidas tomadas em relação a Manaus, eu ainda deixei de citar 2 ainda. Uma que nós estamos mandando uma equipe para ajudar a gestão da situação, ajudar a Secretaria de Saúde do município, do Estado. Então, estamos mandando técnicos nossos, do Ministério da Saúde, e a partir de segunda-feira, nós começamos com a telemedicina para as UTIs de Manaus. Todos os leitos de UTI de Manaus serão acompanhados por telemedicina por especialistas que ficam nos nossos hospitais de referência em São Paulo, através do PROAD. Então, os médicos que vão atender nas UTIs, mesmo que sejam médicos que ainda não tenham tanta experiência nesse tipo de atendimento, eles terão diariamente, em tempo integral, o apoio logístico de profissionais através da telemedicina. Então, todo um programa que foi elaborado já há bastante tempo, que agora nós estamos implementando em Manaus, que com certeza vai dar muito mais segurança e vai qualificar muito o atendimento prestado pelos médicos nas UTIs de Manaus. Não temos ainda outros locais definidos, tudo vai depender da evolução da doença, evolução da epidemia, evolução dos casos e conforme for a necessidade. Secretário Garbardo, a gente tem muita pergunta sobre como é que vai ser esse hospital, quantidade de leitos, valores. Imagino que esses dados a gente vai disponibilizar durante a semana, certo? Nós já temos uma planta padrão que está sendo utilizada aqui em Águas Claras do Goiás, que, se for possível, será utilizada essa planta, à medida da possibilidade, porque já vai ter uma experiência, vai ser a segunda, a terceira construção com esse mesmo desenho. Isso pode nos ajudar na velocidade da sua implementação, e até porque algumas
alguns questionamentos que possam ter acontecido no primeiro ou no segundo, no terceiro já estarão resolvidos. Então, a gente acredita que se nós reproduzirmos esse mesmo modelo, a tendência é que daqui para frente isso possa ter mais velocidade e mais qualidade. Mas não tem um projeto quantitativo de leite definido. Temos uma planta básica que será oferecida. Essa planta básica poderá ser o modelo a ser oferecido para os demais estados. Próximo tema, leitos de UTI, hospitalizações e óbitos. Alexandre Souza, Agência do Rádio. O Ministério da Saúde dobrou o valor de custeio diário dos leitos para a UTI que atendem pacientes com coronavírus. Quantos leitos vão receber o recurso e como o Ministério vai monitorar se o leito está realmente sendo utilizado por um paciente de Covid-19? Quantos leitos nós não sabemos ainda, porque os estados compraram, estão comprando, estão importando equipamentos e, à medida que eles ficarem prontos, eles estarão habilitados. Então, nós não temos aí uma ideia de quantos. A gente sabe que todos esses que nós estamos colocando já terão essa finalidade, mas tem um conjunto grande de equipamentos que será colocado por iniciativa dos governos estaduais e municipais. Agora, uma coisa importante aqui. Como é que a gente vai saber? Essa pergunta é extremamente importante. Como é que o Ministério vai monitorar se o leito está realmente sendo utilizado para paciente com Covid? Os hospitais, para receberem esse valor adicional, eles vão receber o dobro do valor da diária para atender em UTI paciente com coronavírus. Para fazer jus a esse recebimento, o hospital se obriga a informar 2 vezes por dia a utilização desses leitos. Então, 2 vezes por dia, o hospital vai ter que entrar no sistema, dizer os leitos que eles têm, quantos leitos ele está utilizando para pacientes com coronavírus confirmado, tanto na rede pública quanto na rede privada, quantos pacientes estão em enfermaria, quantos pacientes estão em UTI. Se ele não informar isso, ele vai sofrer sanções, punições. Ele vai deixar de receber o valor, ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente por não prestar esse tipo de informação. E o terceiro momento, se ele continuar não informando, a Polícia Federal será acionada para ir no hospital cobrar esse tipo de controle. Então, nós vamos trabalhar em 3 níveis. O último nível, já tratado inclusive com o ministro Moro, vai ser a utilização da Polícia Federal para obrigar e exigir esse tipo de informação, porque não é possível que o Ministério da Saúde possa ficar acompanhando uma situação tão grave como essa, sem ter a informação precisa da disponibilidade de leitos, qual é a ociosidade, para que a gente possa tomar as medidas necessárias no tempo correto. Alexandre Souza, Agência do Rádio. O Ministério... desculpa. Isso, já passamos por elas, desculpa. Vitor O'Hara, Carta Capital. Segundo o balanço divulgado na sexta-feira 10, se comparados os dados entre hospitalizações de síndrome respiratória aguda grave e óbitos por raça e cor, o número de óbitos cresce em relação a pretos e pardos e diminui entre brancos. O que ocasiona essa diferença? É possível dizer que a letalidade do coronavírus é maior entre pretos e pardos? Bom, esta informação, essa análise, ela é feita baseado nos dados registrados no ato do atendimento. O campo raça-cor é um campo autorreferido, que é registrado tanto no Cartão Nacional de Saúde, como também nos prontuários. O que este dado nos apresenta epidemiologicamente é que a epidemia ainda está concentrada em uma camada da sociedade, independente da raça-cor, principalmente aquelas que têm uma relação com viagens ao exterior ou contato próximo de pessoas, ou naquele núcleo, naquele ciclo, naquele bairro, naquela região de pessoas que foram, que tiveram uma relação com o local provável fora do país. Este dado demonstra que ainda não chegamos nas camadas mais vulneráveis, mais pobres da população. Então, é tão importante essa medida de distanciamento social, principalmente nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Manaus. Nós vamos falar como um mantra. Estamos falando de forma diferente, porque existe equidade, ou seja, nós temos que tratar
diferentes, de forma diferenciada. E São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus estão vivendo, neste momento, situações muito mais desafiadoras, tanto do ponto de vista social, que são capitais muito importantes, em que a vida cultural, a vida urbana, o trânsito de pessoas, bens, mercadorias é muito intenso. Então, o desafio nesses locais é muito, muito maior do que em outros locais. O que a gente está preocupado é que, recentemente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu um estudo mostrando que começou a ter um aumento de 50% de trabalhadores infectados, confirmados com coronavírus. Então, isso está se espalhando, nós estamos vendo este efeito de transmissão acontecendo, e o efeito, o resultado dessa transmissão vai se dar daqui a poucos dias, a poucas semanas. Então, é fundamental reiterar a necessidade de se fazer o distanciamento social por mais alguns dias, de acordo com a realidade de cada local, seguindo as orientações do gestor local. Quem pode dizer para você se deve permanecer ou não é o prefeito, o secretário municipal, o governador e o secretário de saúde do Estado. Nós estamos aqui para poder mostrar os caminhos, mostrar as evidências, consolidando esse olhar que cada Estado nos apresenta e trazendo para vocês as informações que são geradas pelos próprios municípios e estados. Não somos nós que criamos os números. Esses números são checados, são validados, estão sendo olhados. Temos comitês no Ministério Público Federal, temos várias universidades olhando esses dados, checando essas informações. Então, não tem número inventado. Pelo contrário, nós estamos fazendo é dar transparência e luz àqueles números que nós recebemos. Adriano Justino, Gazeta do Povo. Mortos sem fator de risco já representam 1 em cada 4 óbitos no país. Quase o mesmo número a que se chegam as mortes de menores de 60 anos. Uma mudança grande desde o fim de março. A que se deve isso? E isso significa que aqui o Covid-19 pode atingir a população de modo diferente de outros países, como a Itália? Uma excelente pergunta do Adriano, da Gazeta do Povo, porque na Itália, assim como na China e alguns outros países do hemisfério norte, o pico da influenza se deu ali no final de novembro, dezembro. Então, nós tivemos esta evolução lá atrás, ou seja, eles tiveram o pico primeiro de influenza e vírus respiratórios e depois tiveram o pico de coronavírus. O que está acontecendo agora, muito possivelmente em várias localidades, é uma sobreposição da circulação de influenza com a circulação de outros vírus respiratórios, como adenovírus, metapneumo, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, dentre outros. São vários vírus que também causam sintomas respiratórios, juntamente com o coronavírus. A influenza afeta principalmente adultos jovens. Nós vimos isso na pandemia de influenza em 2009, é um padrão mais expressivo. E quando a gente olha para esses números e observamos que há, dentro dos casos confirmados para coronavírus, um volume significativo, eu diria, de pessoas abaixo dos 60 anos, só me resta acreditar que seja uma co-circulação ou uma co-infecção, em alguns casos, nesses casos que evoluem para quadros mais graves, de não somente o coronavírus, mas de também, muitos casos, terem também influenza. Em Pernambuco, recentemente, conversando com a Secretaria Estadual, com a doutora Luciana, ela me falou que naquele dia que nós conversamos, tinham confirmado 10 casos de coronavírus. De 10 casos confirmados em biologia molecular para coronavírus, 3 casos tinham confirmado também biologia molecular para a influenza. Então, é possível que tenhamos aí uma co-circulação de outros vírus respiratórios. Estou citando a influenza como exemplo, mas tem outros vírus respiratórios tão importantes quanto
metapneumovírus, rinovírus, adenovírus, entre outros, para influenza. Então, alguns desses para determinados grupos etários, crianças, pessoas com fatores de risco, obesidade ou comorbidades como diabetes, hipertensão, podem ser um agravante a mais, um cuidado a mais, porque estamos num período de sazonalidade de vírus respiratórios no Brasil. Juliana Contaifer, Metrópolis. Como o Ministério avalia a evolução na quantidade de mortes registradas por coronavírus? Está dentro do esperado? Qual é a projeção para esta próxima semana? Vou pedir para o Renato colocar um gráfico. Como ninguém é capaz de prever o que vai acontecer, nós estamos sempre nos comparando com os países que já passaram e que já têm uma evolução um pouco mais adiante em relação a isso. Então, esse gráfico mostra a evolução do número de casos a partir do caso número 100, mas eu quero a próxima que fala dos óbitos. Isto, evolução dos óbitos a partir do caso 100. O gráfico mais favorável no número de óbitos a partir do caso 100 é aquele roxinho lá embaixo, que é a Alemanha. Já mostrei isso aqui outra vez para vocês, mas esse dado aqui está atualizado até hoje ao meio-dia, com as informações do dia de hoje. Tá? A Alemanha é o país que, depois de ter identificado o caso número 100, apresenta um gráfico com o menor número de óbitos até o dia de hoje. Hoje deve ser o dia 30, a partir do dia 100, 29. Hoje é o dia 29, a partir da identificação do caso 100. Amanhã vai completar um mês. Estamos perdendo para a Alemanha. Aí vem o Brasil, que é o gráfico verde, número de óbitos. Terceiro, Estados Unidos. Olha o comportamento dos Estados Unidos em relação... acho que até o aí apagou a TV. A gente teve um problema técnico, secretário. Problema técnico, então eu volto para o gráfico daqui um pouquinho. Mas vocês vão depois confirmar com o gráfico que o Brasil perde para a Alemanha, os Estados Unidos têm um comportamento que os Estados Unidos é o azul, acima do Brasil, a Itália bem acima do Brasil, a Espanha bem acima do Brasil. Onde é que está a França aí? Está faltando a França. A França não está. Mas a França também está ali entre a Itália e a Espanha. E o azul mais grosso, que é a Europa. Por que nós colocamos aqui a Europa? Na verdade, a Europa é o somatório de 3 países. É o somatório da Itália, da França e da Espanha. Porque esses 3 países têm a mesma população, quando somados, têm a mesma população do Brasil. Então, comparem a mortalidade desses 3 países, que têm mais ou menos 200 milhões de habitantes no seu somatório, com o número de óbitos que tem o Brasil, com os mesmos 200 milhões de habitantes. Então, respondendo para Juliana, a nossa expectativa em relação ao número de óbitos está muito boa, está muito boa. Vamos continuar com esse comportamento? Não sabemos. Pode ser que piore nos próximos dias. Mas com 30 dias, a partir da identificação do caso número 100, nós podemos dizer que nós estamos muito bem. Raquel Miura, Rádio CBN. Gostaria de saber se, além da idade e comorbidade, vocês têm outras informações sobre pessoas que morrem. O tempo médio que elas ficaram internadas, elas estavam na UTI, quantas chegaram a usar respiradores, quantas chegaram já em estado grave aos hospitais, quantos pacientes que morreram já tinham procurado uma vez o hospital e foram orientados para ir para casa. É possível que o Ministério da Saúde compilar dados assim com os estados? Nós vamos começar a fornecer informações sobre as internações, mas não com esse grau de especificação. Nós vamos começar a apresentar os dados do número de leitos disponíveis, SUS e rede privada. Nós vamos apresentar qual é a ocupação desses leitos, qual o percentual de utilização, tanto da rede pública como da rede privada. Nós vamos apresentar os dados de pacientes internados em enfermaria,
internados em unidade de tratamento intensivo e também vamos informar os pacientes que tiveram alta, os pacientes que foram chamados recuperados. Mas esse grau de detalhamento não é possível fazer com as informações que nós temos no Ministério da Saúde. E isso só é possível a nível municipal, porque aí eles vão ficar com o prontuário médico, o prontuário do paciente, para poder detalhar todas essas informações. Letícia Casado, The New York Times. Quais estados estão mais próximos de lotação de hospitais como Amazonas e quão lotados? O que está mais próximo em relação à lotação de hospitais como Amazonas é Fortaleza. A nossa preocupação também se estende para São Paulo e Rio de Janeiro, mas nós ainda não estamos nem próximo da utilização da capacidade instalada tanto de São Paulo como no Rio de Janeiro. Tema testes e diagnóstico, Natália Fruit, RBS TV. Ixi, agora perdi até aqui. Só um instantinho. Eu vou ler a pergunta para o Anderson. A Natália, da RBS, pergunta: o Ministério da Saúde já definiu a estratégia para conseguir receber os testes da China? Por quais aeroportos a carga vai passar para não correr o risco de ser confiscada antes de chegar no Brasil? Essa questão dos portos eu já respondi anteriormente. Nós não vamos falar sobre isso por uma questão lógica. Isso envolve relação entre os países. Isso está sendo tratado pelo Ministério das Relações Exteriores e com o Ministério de Infraestrutura por conta da logística para fazer o transporte dos insumos. Então, não poderemos falar mais do que isso. Carolina... A próxima pergunta, pode ler? Consegui agora. Divulgação dos dados. Carolina Moreno, SP1. O pico da epidemia está previsto para o fim desse mês. O escalonamento da capacidade de processamento de testes também está prevista para o mesmo período. Com isso, o Ministério da Saúde estuda implementar melhorias no atual sistema de divulgação de dados e começar a divulgar diariamente a data e a unidade da federação em que ocorreram as mortes que entram para as estatísticas, lembrando que alguns governos estaduais dizem que seus modelos de transparência seguem as premissas do Ministério da Saúde. Bom, primeiro que não dá para cada local, nós já falamos aqui, cada local tem realidades diferentes. A região sul, pegando ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possivelmente tem um padrão, juntando com São Paulo, tem um padrão de transmissão de vírus respiratórios mais próximo. A região centro-oeste tem características distintas, até porque aqui não tem um inverno tão intenso quanto na região sul. A gente está falando do inverno não somente pelo coronavírus, mas pelo fato das pessoas se agruparem mais, das pessoas ficarem em locais fechados. A gente está vendo que o coronavírus não tem tanta relação assim com o clima, sabemos disso. Mas, na medida que eu tenho maior aglomeração, locais fechados, isso acaba facilitando, obviamente, a transmissão. A organização dos dados, elas vem melhorando paulatinamente, de uma forma muito expressiva. Os estados estão aderindo ao sistema, a uma plataforma que nós desenvolvemos para substituir uma planilha eletrônica, o notifica.saude.gov.br, então já está disponível, e a gente pede que os municípios façam a adesão a esse sistema com a maior brevidade possível, porque assim vai ser possível mostrar a realidade de cada local em relação aos óbitos. Nós vamos dando a transparência dos dados e estamos muito em breve, vamos colocar os dados do CIVEP-Gripe, ou seja, do Sistema de Vigilância de Síndromes Gripais. Neste momento, nós temos um volume de óbitos ainda em investigação. As pessoas falam assim, nós não estamos mostrando todos os dados. Só para mostrar para vocês, da semana 8, que é a semana onde nós tivemos o primeiro caso confirmado de síndrome respiratória aguda grave por coronavírus, até agora, a semana 14,
nós temos em investigação 2.176 óbitos. 2.176 óbitos. Estes óbitos podem ser por influenza, podem ser por coronavírus, podem ser por influenza A, influenza B, adenovírus, ou seja, tem todas as idades e todas as populações aqui dentro. Então, a partir do momento que nós tivermos a confirmação desses casos, nós vamos inseri-los, obviamente, no nosso balanço diário. Mas os potenciais casos de coronavírus estão entre os 2.176. O sistema está sensível, está notificando. Obviamente, nós teremos ainda um volume maior, porque ainda estamos entrando na fase de maior intensidade de transmissão respiratória. Convocação de profissionais. O próximo tema, Fábio Precaro, Record News. No início de abril, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que determina o cadastro de profissionais de 14 categorias da área de saúde para realizar capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo Sistema Único de Saúde no combate ao coronavírus. Pelo avanço da doença, já existe uma data planejada de convocação desses profissionais? Sim, já existe uma data, 13 de abril. A partir do dia 13 de abril, nós vamos começar a convocar profissionais que se cadastraram como voluntários para atuar em Manaus e, provavelmente, vamos também iniciar para Fortaleza. Mas, a partir do dia 13 de abril, com certeza, já vamos começar o processo de seleção dos voluntários para atuar em Manaus. Ações de conscientização, Olavo, David Neto, Jornal de Brasília. Em Brasília, Lizard Games criou o Corona Game, que conscientiza sobre medidas de higiene pessoal e uso de máscaras, além da importância do isolamento no combate à pandemia. O Ministério da Saúde chegou a avaliar o jogo. Iniciativas deste modelo devem passar pelo crivo de especialistas para serem lançadas? Consultei até o nosso especialista em jogos aqui, que é o Alberto. Nós não conhecemos esse jogo. Infelizmente, não conhecemos, não podemos falar sobre ele. Eu adoro jogos, eu vou jogar, vou entrar para conhecer. O Alberto, depois a gente faz uma avaliação, né, Alberto? A gente joga, vamos fazer uma competição. O importante dessas medidas, o jogo é uma estratégia conhecida como gamificação ou gamification. Ela ajuda no engajamento das pessoas, porque ela promove uma adesão maior da pessoa para ela entrar dentro daquele tema. Então, nós enxergamos isso como uma boa estratégia. A gamificação é uma boa estratégia para aumentar o engajamento, principalmente de crianças, adolescentes, jovens. Eu não conheço o conteúdo desse jogo, do Corona Game. Nós não fazemos validação desses materiais. Quem faz essas validações são as lojas da Apple e da Android, que estabelecem critérios para ver se está de acordo com a idade, a faixa etária, termos de uso, mas não é nossa competência fazer isso. Obviamente, se o jogo ele tiver conteúdos corretos, nós não temos nenhuma restrição, mas vamos checar se os conteúdos estão de acordo com o que a gente está falando, e eu tenho certeza que a Lizard Games, que criou esse jogo, deve ter se espelhado ou deve ter se embasado nos materiais do Ministério da Saúde. Sendo assim, não tenho dúvida que os jogos vão ser muito úteis, principalmente para explicar como lavar as mãos, como se proteger, porque é isso que a gente precisa ensinar às crianças. E também, Anderson, uma boa possibilidade de integração dos pais com os filhos que estão em casa, né, de quarentena, poder utilizar também dos jogos para poder interagir mais com os filhos, que é um efeito também aproveitar o isolamento para isso, né? Isolamento para isso. Exato, muito boa ideia. Eu acho que é isso, nós não temos nenhuma... E queremos mais, queremos que as pessoas façam sugestões. Tem muitos jovens inteligentes e que podem criar games, quiz, medidas para nos ajudar e mandar para a gente. Se for em código aberto, nós teremos o maior prazer de poder avaliar e incorporar no aplicativo coronavírus.sus, porque é o nosso aplicativo oficial.
Última pergunta. Última pergunta dessa coletiva, Vladimir Neto, Jornal Nacional. Pesquisadores sugerem testarmos os casos leves ou assintomáticos, em vez dos graves, para orientar melhor as políticas públicas, para fechar uma determinada cidade, por exemplo, interromper a cadeia de transmissão. Por que não fazer isso e concentrar os testes? Por que não fazer isso ao invés de concentrar os testes em casos graves? Na estimativa do Ministério, quantos testes serão feitos até o fim deste mês, período em que muitas cidades vão atingir o pico da epidemia? Excelente pergunta do Vladimir, que fez essa pergunta, né? Por que ela é importante? Ela me permite esclarecer um ponto. Nós estamos ampliando a capacidade de testagem no Brasil. O Brasil vem adquirindo um volume expressivo de testes e continuamos buscando testes, tanto moleculares quanto sorológicos, no mercado internacional. O mercado nacional, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, por meio de Bill Manguinhos e do IBMP, estão fazendo um esforço tremendo, já estão ampliando muito. Possivelmente, até o final deste mês, teremos muitos testes para realizar e vamos iniciar muito em breve uma estratégia para testagem de casos leves. Isso vai se dar de modo gradual, porque precisamos garantir que, primeiro, os casos graves sejam identificados corretamente, porque a testagem do caso grave é para auxiliar no manejo do caso dentro do hospital, ou seja, eu não ter pessoas com coronavírus ao lado de pessoas por outras causas ou por outras condições. Então, nós temos que entender que há um limite na disponibilidade do teste. Para vocês terem ideia, temos hoje, agora há pouco eu chequei, 151 mil amostras. Depois o Renato pode passar um número mais preciso. 151 mil, toda hora aumenta. Amostras em investigação, registrada no sistema no gerenciamento de ambiente laboratorial, isso em todo o Brasil. Então, tem um volume muito expressivo ainda para ser testado. Muitos desses casos são casos leves, porque aqui engloba também a vigilância sentinela. Então, não é verdade dizer que nós estamos testando só casos graves. Nós continuamos testando casos leves na estratégia de vigilância sentinela, como dissemos desde o começo. O que nós não estamos fazendo é uma testagem de casos leves baseado em unidades que não são sentinelas para o vírus influenza. Então, na medida que nós tivermos os testes 139 mil, isso era até ontem, né? Hoje já aumentou, hoje tem 150 e alguma coisa. Mas depois eu passo para o Renato, e esse dado nós vamos dar transparência, a gente vai colocar no site, porque vocês vão acompanhar e vão ver o volume, porque esses são os potenciais casos suspeitos de coronavírus, porque é aquele que se suspeitou, se coletou e mandou a amostra para o laboratório. É a mais precisa informação que nós temos à disposição. Gabardo está me chamando a atenção aqui, me lembrando que nós estamos com 500 mil testes distribuídos, também vamos disponibilizar este painel para vocês acompanharem, e várias universidades, a Universidade Federal de Pelotas está nos ajudando no inquérito sorológico baseado neste teste, que é da pontinha do dedo, que é um furinho, igual um teste de glicemia, faz um furinho na ponta do dedo, coloca num pequeno dispositivo e ele nos dá a informação. Na próxima coletiva de segunda-feira, eu vou trazer aqui os dois testes que a gente está fazendo para mostrar para vocês quais são esses testes que nós estamos oferecendo e que nós adquirimos com recursos públicos, recebemos de doações, estamos recebendo de compras internacionais e nacionais e colocando à disposição da população por meio dos laboratórios públicos. Eu creio que esse conjunto, nenhum país fará tanto teste quanto o Brasil está se organizando para fazer. Agora, é óbvio, há uma corrida, uma concorrência internacional muito forte,
Tem alguns testes, o teste biomolecular, tem alguns ingredientes do teste que somente tem uma empresa no mundo que fornece, ou seja, há uma dependência internacional de um fornecedor que também está ganhando escala para fornecer esse reagente. Então, todos estamos buscando fazer o máximo. Eu tenho visto recentemente, até colegas brasileiros que estão no exterior fazendo uma análise, olha, o Brasil ainda não está testando proporcionalmente em relação a 1 milhão de habitantes, como a Alemanha, como Estados Unidos, como outros lugares. É fato que nós estamos testando muito os nossos casos, baseado no resultado, nas entregas que temos recebido, e não é verdade que a gente esteja testando pouco. O que nós vamos fazer é testar mais, baseado numa estratégia de centros de coleta de emergência, os postos volantes para os casos leves. Qual que é a ideia? A pessoa ela vai ser contactada pelo teleatendimento. A partir daí, seja por meio do robô, seja por meio dos profissionais que o atenderem, seja pelo aplicativo, seja pelo atendimento na unidade de saúde, ela vai ter, diante do algoritmo, ou seja, do conjunto de sinais e sintomas, ela vai ser orientada a procurar uma dessas unidades de coleta. Chegando nessa unidade, vai ser coletada a amostra e o resultado vai chegar para ela em algumas horas, em até 36 horas depois, preferencialmente, a gente está buscando para que seja nas próximas 24 horas, o resultado no seu celular. Este teste é para os casos leves. Nós ainda não implementamos porque nós estamos ainda esperando as máquinas serem instaladas e configuradas no parceiro privado que ganhar a concorrência. Então, nós estamos trabalhando para isso, para que isso seja o mais breve possível. Devemos iniciar um piloto na região de Curitiba e no Rio de Janeiro com as máquinas da Fundação Oswaldo Cruz. Estamos em parceria com o Instituto Butantan e o Estado de São Paulo, porque lá vai se concentrar a maior rede de testagem. A gente vai chegar ao ponto de testar entre 30 e 50 mil amostras por dia. Hoje nós fazemos, em média, 4.000, em torno de 4.200 amostras por dia. Então, nós estamos trabalhando, não estamos aqui apresentando, porque nós vamos trazer agora, quando estivermos efetivamente fazendo este trabalho. Porque dependemos de fornecedores internacionais, dependemos da logística de entrega, dependemos da estruturação da rede, dependemos do prazo e dos trâmites formais, e tudo que nós estamos fazendo está transparente, está no site www.saude.gov.br/coronavírus. Contratos, boletins, manuais, guias, orientações, material para a imprensa. Eu creio que nós estamos fazendo muito, fizemos bastante, e tudo isso de modo integrado, coordenado com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, com o Conselho Nacional de Secretários Municipais, com a Organização Pan-Americana de Saúde do Brasil, a quem eu agradeço aqui, a doutora Socorro Gross, ao doutor Jabas Barbosa, a doutora Cariza Etienne, que estão nos ajudando a planejar, a organizar, baseado nos modelos internacionais, daquilo que tem mais organização, daquilo que tem mais evidência possível. Então, eu creio que não é verdade que estejamos testando pouco. Estamos fazendo o máximo possível de acordo com a disponibilidade de insumos neste momento e de acordo com a realidade do Brasil. Estados Unidos está num outro cenário, Itália está num outro cenário, e nós estamos iniciando esse processo. Podem ter certeza que teremos testes em quantidade suficiente para realizar a avaliação do cenário epidemiológico. O que eu posso garantir para vocês é que nós não teremos testes para todas as pessoas. Os testes são para conhecer a epidemia e para algumas regiões do país, para que a gente possa tomar a decisão baseado na evidência mais robusta possível. Basicamente é isso. Nós entendemos, respeitamos e queremos receber as críticas, sugestões, mas que compreendam também
como estamos no mercado internacional. O colega que fez, ele mora nos Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos, ele fez uma análise dos números que a gente está colocando disponibilizado, e só foi possível ele fazer esses cálculos porque o Brasil está agindo com transparência e mostrando aquilo que nós temos de mais robusto e de informação que nós temos, com todas as fragilidades possíveis. Tem muitos dados que nós temos que ligar para estado para coletar informação. Estamos galgando muitos passos, já galgamos muitos passos, e eu creio que vamos entrar agora. Amanhã é Páscoa, é momento de renovação. Segunda-feira estaremos numa nova etapa dessa nossa batalha contra o coronavírus. Obrigado. Bom domingo para todos. Amanhã não tem entrevista coletiva, só segunda-feira. Eu quero aqui, Gabardo, hoje é dia do infectologista, um profissional que está tendo um papel importantíssimo no combate ao coronavírus. Todos meus amigos infectologistas, parabéns pelo seu dia. Feliz Páscoa a todos que estão nos assistindo, às suas famílias. Mantenham o distanciamento social, lavem as mãos e cuidem, porque isso é passageiro, isso não vai durar. Está encerrada esta coletiva. Boa noite, obrigada a todos. Você acompanhou ao vivo a coletiva do Ministério da Saúde com atualizações sobre o novo coronavírus. Já são 20.727 casos confirmados no Brasil e o número de mortes pela Covid-19 é de 1.124. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com mais casos confirmados. Você também encontra todas essas informações no boletim epidemiológico no site saude.gov.br/coronavírus. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Você segue agora com a programação da TV Brasil.